Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. O fermento dos fariseus e dos saduceus diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Então, os discípulos achavam que Jesus estava brigando, né? Jesus estava brigando com eles porque eles não levaram pão, então eles teriam que pedir, né, aos fariseus lá os fermentos para fazer pão, enfim, é confusão, né? E os discípulos ali estavam pensando isso, que Jesus estava dando bronca neles, né? Aí diz, percebendo, versículo 8, percebendo Jesus disse: por que discorreis, né, entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? E nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quanto cesto formastes? Preste atenção, minhas irmãs. Então Jesus percebeu que eles estavam ali discutindo, né? Talvez até meio que brigando. A culpa foi sua, né? Porque sempre tem um, né? Sempre tem um que leva a culpa. Aí, tá vendo? Ó, o mestre brigando com a gente e a culpa foi sua. Você que esqueceu. Ah, não foi você. Então, eu creio que foi a confusão ali. E Jesus, percebendo isso, falou: vocês são homens de pequena fé, que vocês estão brigando por coisa que não faz sentido. Porque se não tem pão, quem é que multiplicou pão? Vocês não esqueceram de que houve a multiplicação do pão e ainda sobrou pão? Então, o problema aqui não é o pão. Olha só, vê como é que é as coisas, meus irmãos. Tem muitas pessoas, sabe, discutindo por pouca coisa. Talvez você, nós, às vezes brigamos por coisas, sabe, que não tem importância nenhuma. Brigamos, discutimos, Senhor, mas por que isso, por que aquilo outro, tá vendo? E tá faltando isso, faltando. Sabe, a gente briga por situações. Ah, tá vendo? Não tem dinheiro, não sobra dinheiro, não tem dinheiro para nada, e esse mês vai estar difícil. Ó, esse mês ganhei tanto, esse mês. E às vezes a gente discute, briga por coisas insignificantes. Ué, pastor, como assim? Porque, olha, pastor, a conta aumentou. Tá vendo? A conta veio mais cara. É a culpa, pastor, que a conta veio mais cara foi do meu filho, que ficou com a luz acesa. A gente não tem essa mania. Ó, apaga a luz. Eu não sou sócio, né? Aí não sei. Aí a fornecedor de energia aí da sua cidade, do seu estado, do seu país. E normalmente a gente fala isso, né? Desliga a luz, eu não sou sócio, não é isso? Olha, cuidado. Então a gente costuma botar a culpa. Ó, a conta veio cara por causa disso. Ó, acabou isso por causa disso, aquilo outro. A gente costuma sempre brigar, discutir por pouca coisa. Como assim, pastor, pouca coisa? Porque Jesus lembrou eles, falou: olha, vocês lembram que houve a multiplicação? Vocês lembram que houve a multiplicação? Vocês estão brigando, discutindo por pouca coisa. Assim somos nós, meus irmãos. Se nós pararmos para pensar de quantas vezes o Senhor trouxe provisão para nós. Você lembra? Você lembra de teve momentos da sua vida em que não houve a condição e Deus proveu? No momento em que às vezes estava tudo perdido,
e Deus deu a saída, Deus deu a solução. Por isso que eu falo, nós esquecemos muito fácil do agir de Deus na nossa vida. A gente esquece muito fácil daquilo que o Senhor já fez e tem feito. E quando algo às vezes acontece, como uma conta que aumenta, uma dívida que acontece, e a gente começa a culpar isso, começa a culpar aquilo outro, a gente esquece. Por isso que Jesus falou, homens de pequena fé. Você sabe que Jesus falou isso várias vezes, né? Várias vezes para eles. Vocês são homens de pequena fé, vocês duvidam. Vocês vivem comigo, vocês vê milagres, mas mesmo assim, quando acontece alguma coisa, vocês brigam e discutem, como se esquecesse de tudo aquilo que eu já fiz. Então, minha irmã, meu irmão, nós temos que parar para pensar e refletir se estamos agindo da mesma maneira, brigando, né? Porque talvez tenha faltado um pão, tenha faltado alguma coisa, porque aumentou isso ou porque diminuiu aquilo outro, e a culpa é do fulano, é do marido, e causa brigas, confusão. Aí discórdia no casamento, discórdia no trabalho. Ó, a culpa é sua, você que não fez. Sabe? São coisas que, me perdoe a palavra, mas são coisas que tem que ficar para trás. Acho que nós temos que chegar num ponto da nossa vida que nós temos que entender que Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de restauração. E se Deus deu condições antes, por que não daria hoje? Se Deus fez ontem, por que não fará hoje? Você está compreendendo? Por isso que eu falo, a gente esquece muito, muito daquilo que o Senhor já fez por nós. E a gente briga e discute por coisa que não tem nada a ver. Como se o Senhor não pudesse fazer aquilo. É como se eles falassem, ó, tá vendo? A culpa de não ter pão é sua. Aí é sua, aí briga. Aí é a briga. Quantos casamentos só vivem brigas? Não, a culpa é sua, você não trabalha, você não tem dinheiro, é porque isso, o teu filho é assim por causa de você, teu filho é assado por causa disso, você tá doente por causa daquilo outro, é porque você não se cuida, é porque, sabe, são brigas e discussões que não levam a nada, são coisas que não acrescentam em nada, só desgasta. Tem casamentos que se desgastam por essas coisas pequenas. Para mim, né? Para mim é pequeno. Porque quantas vezes você já orou, já pediu a Deus e Deus restaurou? É ou não é? Então são essas coisas pequenas que estraga casamento, relacionamento, trabalho, amizade, família. São essas coisas. Brigas insignificantes. Às vezes, sabe, valores pequenos ou coisas, sabe? Deixou de atender um telefone, ou deixou de ver alguma coisa, ou deixou de ir a um lugar. Então são brigas e coisas por nada, coisas pequenas. Você está compreendendo, minha irmã? Está compreendendo? Aí diz, ó, vamos lá, acabou não. Aí no versículo 10: E nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, eles entenderam, Jesus teve que ser específico aqui e falar, ó, eu não tô falando aqui de fermento de pão. Vocês estão brigando aí, negócio de pão, coisa boba. Eu tô falando do fermento dos fariseus, sabe? Daquilo que eles são, daquilo que eles falam. Por isso que eu falo, a gente tira às vezes o foco daquilo que é importante para coisas insignificantes. Tem pessoas que deixam de lutar a verdadeira luta, a batalha espiritual para brigar, para discutir coisas que não levam a nada, sabe? Em vez de você concentrar a sua fé naquilo que realmente importa, que
sabe? É fé em Deus, é crer no Senhor. Às vezes você está se importando com outras coisas. Por isso que Jesus falou do fermento, o fermento dos fariseus. Você sabe que para que serve o fermento, né? Acho que todo mundo sabe. Fermento é para dar o crescimento, a massa, não é isso? Né? Para embelezar. Normalmente quando não se coloca o fermento, aquele bolo, né? Ou melhor, o pão não cresce, o pão fica feio, não é isso? O pão fica feio, fica ali, assim, ih, esqueci o fermento. Então o fermento ele embeleza, o fermento ele dobra, né, o tamanho. Então, né, o fermento ali, Jesus está falando, ó, cuidado, cuidado com isso. Vocês estão preocupados com o negócio com essas coisinhas que não é nada? Vocês têm que se preocupar com o fermento. Aquilo que, sabe, que parece que, não, isso aqui vai mudar minha vida. Isso aqui, a belezura, a aparência, aquilo que faz você, sabe, ser grande. E tem muito isso. Os fariseus, eles eram hipócritas, não é isso? Hipócritas. Eles eram mentirosos, falsos, e eles viviam assim. Eles viviam assim. Eles viviam desse jeito e dessa maneira. E as pessoas, coitadas, né? Achavam que eles eram de Deus. E é realmente, né? Eles viviam ali para Deus, né? Criam na palavra, criam em Deus. Eles já acreditavam em Deus, né? Deus Todo-Poderoso, eles acreditavam. Só que eles tinham um negócio neles que era assim, era a tradição, né? Eles não se importavam muito para o que os profetas falavam, né? Eles não se importavam. Não tinha importância o que Jesus falava, não tinha. Não, o negócio era tradição. Tanto é que sempre eles tentavam pegar Jesus pela tradição, né? Senhor, essa mulher pecou, e aí, vamos apedrejar? Tipo isso, entendeu? Senhor, quem pecou? O pai, os pais, os avós. Então, sempre tentando pegar Jesus ali na tradição, como se Jesus, tá vendo? Ele não serve a Deus porque ele não cumpre as tradições. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que elas brigam por coisas mínimas e não se atentam para a hipocrisia dos fariseus, dos fardos que eles jogam sobre os seus ombros e faz você carregar um fardo que não é seu, um fardo que você não merece carregar e na verdade não é seu para você carregar. E faz você viver, às vezes, uma mentira, uma ilusão, viver totalmente preocupado com coisas, né? Os fermentos, né? Olha, você tem que ser grande, você tem que ter muito dinheiro, amém. Você tem que prosperar, você tem que vencer, você tem que ser uma pessoa vitoriosa, você tem que ser uma pessoa, sabe, feliz. Ué, quem disse que não tem que ser feliz? Só que o fermento, ele é assim, ele mascara, sabe? Ele mascara, ele dá aquela beleza, ele dá o crescimento, às vezes até para enganar e iludir. Por isso que Jesus falou, acautelai-vos, cuidado, vigia, vigia, porque tem muitas pessoas que na aparência ela é uma pessoa grande, forte, é uma pessoa importante, mas, sabe, faz questão de pouca coisa, brigas, contendas, não se dá bem em casa, não se dá bem com o marido, não se dá bem com a esposa, não se dá bem com os filhos, não se dá bem no trabalho, mas, sabe, quer manter uma aparência porque falam isso para ela. Tem muitos lugares, religiões, né, denominações que fazem a pessoa se sentir e tentar se mostrar grande, tentando viver uma mentira, né? E que talvez tenha atrapalhado sim a sua vida, tenha atrapalhado sim a sua casa, fazem a pessoa viver de tradições e não da palavra. A pessoa vive de tradição, vive de normas, sabe? Ela vive de normas, ela segue norma, né? Segue ali, né, as normas daquilo que foi colocado para ela, para ele, mas não vive a palavra. Vive de aparência, a forma, né, semblante,
Enfim, não estou aqui para criticar não, mas estou dando exemplo. Enquanto nós ficarmos fazendo questão de pouca coisa, brigando e não nos importar com aquilo que é mais importante, que são esses fermentos que às vezes entra na vida de muita pessoa e destrói casamentos. Tem filhos que falam assim, ó, não quero mais saber de religião não, não quero. Por quê? Porque, sabe? Porque às vezes os pais carregam um fardo, é ou não é? Um fardo, uma aparência, uma forma de se colocar, uma forma de se posicionar, mas erra e peca nos mínimos detalhes. Não há amor, não há conversa, não há um bate-papo, não há compreensão, mas sim há o quê? Não, não pode ser assim. É igual quando briga, né? Quando briga, ó, fala baixo, para ninguém ouvir. Ó, tá quieto, para ninguém ouvir. Por quê? Porque ninguém pode ouvir a briga. Ninguém pode saber que há confusão na casa. Ninguém pode saber que às vezes o casamento está em crise, né? Porque se souber, de repente perde-se um cargo, perde-se uma posição, ou talvez vai ser mal falado. Então tem muitas pessoas vivendo assim. Mas é assim que os fariseus vivem. Os fariseus vivem assim. E eles querem que você viva assim, sabe? Eles querem que você viva assim. Não reconheça que talvez você precisa mudar, você precisa reconhecer. Não estou falando que nós somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas eles querem colocar um fermento e mascarar para você viver de aparência, viver uma mentira. Eles vivem de mentira e quer que você vive de mentira. Quantas pessoas vivem, sabe? Você vê aqui, ó, você pode ver nas redes sociais, vocês podem ver aí nas plataformas, você vê pessoas que às vezes vivem uma mentira, tira foto, sorri, passeia, mas aquilo ali é só para postar, é só para, sabe? Aí quem tá de fora fala assim, olha que vida que ela leva, olha. E tem gente que vive assim, mentindo para as outras pessoas, mentindo que tá bem, mentindo que tá feliz. Hã? Esse é o fermento desse mundo. Esse é o fermento que muitos querem jogar para você viver. E posso falar, minha irmã, a pior coisa que tem é você viver assim, viver uma mentira, viver, sabe, não na verdade. Por isso que a palavra do Senhor diz que a verdade ela liberta. Quando conhecemos o Senhor, vivemos a palavra. Não estou falando de perfeição, não estou falando de denominação, não, tá? Eu estou falando que vivemos realmente a verdade, que é Deus, que é Cristo. E não vivemos de fermento de homem, e fermento de ninguém, de nada e de lugar nenhum. Sabe? Tentando nos fazer viver de um jeito que realmente não queremos viver. Viver de aparência, viver de um jeito que não é isso que Deus quer para cada um de nós. Por isso que Jesus falou: vocês estão discutindo, brigando de pão. Eu não estou falando de pão. Pão eu faço milagre. Pão eu vou ali, ó, já multipliquei tantos pães, eu não posso fazer? Por isso que eu falo, eu volto a repetir. Quantas pessoas brigam, né? Ah, você pegou o dinheiro. Ah lá, tá vendo? A conta veio mais cara, sabe? Briga, desgasta o casamento, desgasta relacionamento, brigam, discute. Eu sei que, ah, pastor, a gente está apertado, a gente não pode gastar. Pastor, minha irmã, meu irmão, eu não estou falando de dinheiro. Eu só estou falando que tem coisas que não vale o seu desgaste emocional e físico, sabe? Não vale. E às vezes a gente fica perdendo tempo com essas coisas, sabe? Desgastando nisso e tentando manter uma aparência, um jeito, uma maneira de viver que que realmente não entendemos o projeto de Deus na nossa vida. Ele está falando, ó, é o fermento dos fariseus. Cuidado, minha irmã, cuidado. O dia de hoje, cuidado.
Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você está vivendo na sua vida, cuidado com os fermentos que aparecem na sua vida. Pode ser até, não, pastor, esse fermento aqui vai me fazer crescer, vai, amém, glória a Deus. Mas cuidado para que não destrói, não acabe com a sua fé, com a sua vida com Deus, não te tire do caminho, sabe? Não destrói teu casamento, não destrói teus filhos, tua vida, porque tudo aquilo que te distancia de Deus te atrapalha. Tudo aquilo que tira a tua paz, tua alegria te atrapalha. Pode ter certeza disso. Pastor, estou sem saber o que fazer, desorientado. O que eu faço, pastor? Vamos orar. Vamos orar. Porque a palavra do Senhor diz: necessita sabedoria? Peça a Deus. Eu tenho certeza que Deus nos dará uma direção e vai nos mostrar, né? Não é mostrar quem está fazendo mal, não é isso, não é isso. Mas é nos tornar, sabe, mais cautelosos, como diz a palavra, né? Nos tornar mais cautelosos diante dos fermentos que vêm, até com palavras suaves, não tem? Que é assim, né? Vem palavras suaves. Olha, é assim. Até usa até a palavra, né? Usa até a palavra, mas são fermentos. Fermentos que vêm na sua vida para fazer você inchar, né? Crescer aparência, mas não é crescer realmente por causa de Cristo e por causa da palavra. Nós temos que crescer, nós temos que viver, nós temos que, sabe, conquistar através da palavra, através de Cristo. E não de aparência. Que aparência, minha irmã? Aparência, meu irmão, tudo passa. Tudo é. A palavra do Senhor diz que tudo é vaidade, tudo passa, né? Tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois é momento de oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Senhor, nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Senhor, reconhecemos que às vezes, Pai, brigamos por pouca coisa, brigamos por coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Tem pessoas, Pai, que se desgastam fisicamente, emocionalmente, diante de pessoas, Pai, diante de família, de trabalho. E talvez, Pai, isso tenha tirado a sua paz, a sua alegria. Pessoas que não vivem, pessoas que não são felizes, não têm a alegria do Senhor, Pai. Talvez lutam para viver de aparência, lutam e se esforçam para mostrar uma coisa que de repente não é e não tem, que talvez é alegria, felicidade. E isso, Pai, não queremos viver, Pai, desse jeito não queremos. Queremos ser felizes porque o Senhor nos torna felizes. Queremos nos alegrar porque o Senhor nos alegra. Queremos viver porque o Senhor nos dá vida. E é isso que importa, Pai, para cada um de nós que está aqui nesse momento, Pai, participando dessa oração. É isso que importa, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. A Tua presença é que nos faz bem, Senhor. Não queremos viver de aparência nem de ilusão. Queremos viver aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor planejou, e não aquilo que os homens acham que temos que ter ou temos que viver para ser felizes. Não, Senhor. A nossa felicidade é o Senhor. O Senhor que abre portas, o Senhor que opera. Nós não podemos viver, minha irmã, meu irmão, diante daquilo que os fermentos tentam nos mostrar que devemos ter ou possuir. Não. Nós devemos crer na palavra e acreditar no Senhor, que ao seu tempo Deus coloca tudo no lugar. Que ao seu tempo o Senhor planeja e organiza tudo e ajeita. Ele vai ajeitando, ele vai trabalhando. E que possamos ter entendimento e sabedoria para não desgastar relacionamento, família,
projetos e sonhos por coisas que não acrescentam nada. Então que o Senhor possa tocar na sua vida, minha irmã. Que o Senhor possa tocar na tua vida, meu irmão, e te dar a força que você precisa, e te dar o ânimo que você necessita, para que você possa conquistar e vencer em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca na casa, na família. Senhor, toca com o teu poder, Pai. Do alto da cabeça, planta dos pés, repreendendo o mal, repreendendo, Pai, a dor, repreendendo, meu Deus, a angústia, a tristeza, repreendendo tudo aquilo, Pai, que tem se levantado contra ela e contra ele. Dá vitória, Senhor. Dá vitória a essa mãe, essa esposa, esse homem, essa pessoa que está aqui conosco, na fé e na certeza da vitória. Meu Deus, toca na causa. Meu Deus, toca naquele trabalho, abre portas, envia clientes, prospera, Senhor, dá condições dessa pessoa vencer, Pai, financeiramente, emocionalmente, vencer as suas crises, as suas ansiedades, seu nervosismo. Dá vitória para essa pessoa que tem uma batalha pela frente. Pessoa, Pai, que precisa de portas abertas, que portas se abram, Senhor. Meu Deus, toca, meu Deus, na família, na vida sentimental, no casamento, na família, restaura, liberta dos vícios, restaura lar, restaura casamento. É isso que nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abra a sua mão, minha irmã. Abra a sua mão, meu irmão. Receba a vitória. Receba a bênção do Senhor na sua vida. E tenha certeza no agir dele. Tenha certeza do agir do Senhor na sua casa, na sua vida e na sua família. Receba saúde. Abra a sua mão. Receba cura, receba milagre. E que você possa ter a certeza de que o Senhor, nesse momento, entrega nas suas mãos a sua vitória. Feche a sua mão e diga assim comigo: meu Deus, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse do milagre. Eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas estão por vir na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.